Fala pessoal, beleza? Túlio do canal Minha Serva Minha Vida na área. E hoje nós estamos com mais uma cervejinha caseira, a nossa American Brown Ale, que ficou parecendo mais uma British Brown Ale, vai? Uma cervejinha inglesa. Ficou um pouquinho mais neutra do que nós esperávamos, mas ficou uma delícia também, viu galera? Antes, vamos rodar para ver como é que foi aí a nossa abraçagem, como é que foi a nossa receita, nossos ingredientes. Beleza? Daqui a pouco nós voltamos para a nossa degustação. Então, pessoal, vamos falar um pouco do estilo American Brown Ale segundo BJCP 2015. Impressão geral. Uma cerveja maltada mais lupulada, frequentemente com sabores de chocolate e caramelo. Sabor e aroma do lúpulo complementam e melhoram a percepção do malte ao invés de confrontá-lo. Aí a história é um estilo americano da era da cerveja artesanal moderna, derivada da English Brown Ale, né? E essa Wicked Ale foi a das pioneiras aí, tá? Hoje é uma cerveja altamente apreciada pelos homebrews, né? E você tem aí uma pequena confusão, né? Como elas são mais lupuladas, né? Em alguns lugares elas são chamadas de Brown IPA. As estatísticas vitais, OG de 1045 a 1060, FG de 1010 a 1016, o IBU aí entre 20 e 30, um amargor moderado, SRM de 18 a 35, ABV de 4.3 a 6.2. Um exemplo comercial aí eu coloquei essa Brooklyn Brown Ale aí, ó. Realmente uma cervejinha muito bacana. Nós bolamos a nossa receita aí para 20 litros, tá galera? E aí nós vamos usar como malte base, né, 86%, né, de malte Pale Ale. Por quê? Porque ele é um malte que ele facilita muito a questão da clarificação da cerveja, né? Ele tem uma cor mais palhazinha, mais clarinha. Isso ajuda bem, um malte limpo, né? Depois nós passamos aí para os maltes caramelos, né? O caramelo 60, né? E o caramelo 80, que a gente quer puxar aí a questão da doçura, do corpo, né? Da nossa cerveja, né? Então fica aí o Pale Ale, né? Como base e os caramelos aí para puxar doçura e corpo. E aí a gente, agora já questão de cor, a gente já coloca um pouquinho de malte chocolate e de malte black. Sendo que o chocolate aí é mais para questão de tostado mesmo também, questão do chocolate amargo, e o black, né, que é onde a gente vai ter aquela sensação do cafezinho torrado ali, bem no finalzinho, tá? No retrogosto. Levedura S05, né, e um pacotinho, e o Irflock. A lupulagem, galera, foi bem tranquila também. A gente usou aí o East Kirin Goldings, tá? 15 gramas no inicinho ali, a 60 minutos, né? Na verdade eu tô fazendo agora a fervura de 1h30, tá, galera? Então isso tá ajudando a evitar o DMS, tá? Então eu coloquei 60 minutos o East Kirin Goldings, depois eu coloquei o Eldorado com 30 minutos e finalizei aí com Eldorado e Fuggles no finalzinho aí para poder puxar mais o aroma, beleza? Aí já seguindo com a abraçagem, né? Todo o processo vocês estão acompanhando aí, tá bem resumidão aí para vocês, bem tranquilo. A lupulagem eu estou fazendo aí toda em hop bag para a gente tentar deixar a cerveja o mais limpa possível. A questão da hidratação das leveduras, né? Dessa vez eu usei chiller de imersão, tá galera? Porque eu vi que trabalhar com no-till tem hora que dificulta para alguns estilos, então eu resolvi trabalhar com chiller. Vocês têm aí, ó, a hidratação, aí já trasfega para o balde fermentador, a aeração do mosto e tal, e finalizando aí a abraçagem, indo ainda para o nosso isoporzinho aí para fermentar, né? Onde a gente tem um controle de temperatura um pouco mais complicado. Dia do invase, invasamos normalmente como padrão. E finishing. Então, pessoal, de volta, vamos para o nosso teste, né? Vamos ver como é que ficou a nossa American Brown Ale.
eu tenho que falar que foi uma cerveja bem tranquila de ser feita, né? E eu gostei bem do resultado. Eu diria que ela ainda está verde. Eu acho que ela precisaria ir um pouquinho mais de tempo de carbonatação, que é prime, né? Para arredondar mais os sabores, mas nós temos que ir lançando os vídeos, né? Não podemos ficar tanto tempo sem gravar assim. Então a gente já vai fazer o nosso vídeo de degustação aqui. É legal falar isso porque, por exemplo, eu pego a Mosaic agora já no finalzinho, né? Que a América Amber Ale que eu fiz. E, cara, muda muito. Um pouco mais de tempo de prime, de refermentação de garrafa. O gosto arredondo, a cerveja fica muito mais gostosa do que quando a gente toma ela ainda verde, né? Mas cervejeiro caseiro não aguenta esperar não, viu, galera? Vamos lá? Sem mais delongas. Ó, parece que pegou carbonatação, né? Vocês puderam conferir aí. Vamos lá. Vocês podem estar vendo que a carbonatação tá média aqui, né? Formação de espuma, acho que está dentro do ideal, né? Assim, do que pede o estilo, né? E eu posso dizer o seguinte, questão de cor, nós temos algumas brown ales um pouco mais claras do que ficou a minha, mas ainda, até mesmo tendo uma comparação com a cor da garrafa, dá pra ver que ela tá brown, né? Que ela tá marronzinha, vai. Vamos agora ver o aroma aqui. Eu consigo pegar um arominha até meio cítricozinho. Eu consigo pegar um pêssego, um pêssegozinho. Eu acho que isso é do lúpulo Eldorado. Um pêssego, talvez uma pera, vai, uma perinha também. Fruta de caroço, consigo pegar. E basicamente de aroma é isso. Um pêssegozinho, um cítricozinho, talvez aí um pouquinho floral, vai. Um pouquinho floral. Talvez esse floral que eu tô puxando aqui seja do Skirin Goldings que eu usei, tá? Então, seria isso de cheiro, tá? Vamos beber, que minha boca tá até salivando aqui, viu, galera? Nossa! Olha, eu diria que o álcool ficou abaixo um pouquinho do que eu esperava, mas ficou ficou muito gostosa. Que isso? Que isso? Delícia. Delícia. Detalhe, eu não usei gelatina para clarificar. Eu não sei aí, ó. Mas para mim aqui, ó, apesar dela ser uma cerveja escura, eu só usei o Iflop, tá, galera? Ela tá até bem clarificadinha, viu? Tá bem clarificadinha. Gostei do resultado, mesmo não usando gelatina. Tempo maior de maturação. Inclusive, isso foi um dos motivos de eu ter comprado uma geladeira, galera. Peguei 200 conto, fui lá no Topa Tudo e comprei a geladeira. Não estou traindo o movimento, continuarei fazendo cerveja no cooler, ok? Mas aí eu acho que eu vou deixar o cooler mais dedicado para as Kvikes aí, que é fermentação à moda caralho. Eu tô trabalhando demais, não tô tendo tempo de ficar trocando gelo. Está quebrando, isso pode atrapalhar na cerveja. Então comprei a geladeira, depois eu vou fazer um vídeo só dessa geladeira aí, como é que eu fiz e tal, questão de controlar a temperatura no canal, beleza? Vamos voltar aqui para a Brown Ale. Gostei muito. Eu consigo pegar café, assim, sabe aquele cafezinho expresso, mas mais suave, tá? Aquele expressinho mais suave, não aquele expresso forte não. Consigo pegar um cafezinho, mas assim, bem parecida mesmo com uma Porter, né? Mas assim, eu acho que para ela ser mais American Brown Ale, ela tinha que ser um pouquinho mais lupulada. Eu achei que o lúpulo Eldorado sozinho já faria, vamos dizer assim, esse milagre, mas não fez não.
Acho que eu deveria ter carregado um pouco a mão mais nele, ali no finalzinho, no Whirlpool, feito um Whirlpool hopzinho com ele e tal. Mas talvez saísse do estilo, né? Porque não é uma Brown IPA, vai. É uma Brown Ale. Então, eu acho que ia acabar saindo do estilo, ia ficar um pouco mais puxado do que o estilo pede, tá? Eu já falei aqui a questão dos maltes, né? Eu consigo realmente pegar assim, você não tem nem malte e nem lúpulo ressaltado, você tem um equilíbrio, isso dá uma drinkability muito boa para cerveja. Tem um maltezinho torrado, mas é um torradinho leve, sabe? Aquele pãozinho torradinho leve, não é aquele pão queimado na frigideira não, pãozinho queimadinho bem leve, não é hard, é aquele queimadinho gostoso, né? Aquele biscoitinho gostosinho, bem, sabe assim, torradinho, interessante, né? Aquela casquinha do pão ali. Também consigo pegar chocolate, mas seria um chocolate mais para amargo, tá? Do que um chocolate doce ou outra coisa qualquer. Um chocolate mais amargo, aquele chocolatezinho amargo que você come ali depois do almoço, como, né, vamos dizer assim, para tirar o gosto do sal da comida, né? Então seria uma coisa mais parecida com isso, mas assim, achei muito, realmente, uma cerveja de uma alta drinkability, né? Então assim, olha, muito, vou voltar a fazer com certeza. A espuma ainda não está ideal, ela vai ficar mais ideal daqui a um tempo, tá, galera? Quando essa cerveja tiver o tempo certo de prime. Mas vocês conseguem ver, olha aqui, eu peguei uma parte do copo aqui, ó, que a espuma tá grudando no copo. Então tá uma espuma interessante, tá uma espuma legal, dá para segurar bem a onda aí, né? Claro que a gente aqui no vídeo, a gente vai conversando e a espuma vai descendo, né? Então assim, muito legal mesmo. Olha para você ver como é que a cerveja tá clara. Vocês conseguem ver na hora que a garrafa tá caindo? Olha a limpidez dessa cerveja. E aqui eu tô virando na manha, tá? Não tô fazendo splash para poder fazer espuma não. Então assim, realmente muito interessante, viu? Muito interessante a cerveja. Gostei demais desse estilo aqui. A questão dos lúpulos é o que eu falei mesmo, né? É equilíbrio. A gente não pode ter um amargor demais nessa cerveja e realmente não ficou. Ficou com amargor de boa. Tanto que eu usei o Chicken Gold exatamente por conta disso, porque ele tem um alfa ácido mais baixo. E a questão do Eldorado, né, que foi o lúpulo que eu acho que foi o que puxou mais o pêssego aqui da cerveja, foi o lúpulo que eu usei no finalzinho ali de fervura e tal, para dar aroma. Então assim, é o que eu falei, deveria talvez ter usado um pouco mais para ficar mais aromática. Eu acho que estaria mais dentro do estilo. Mas ficou muito boa, viu, galera? Então são algumas correções que a gente vai fazendo, a gente vai bolando, tá? É uma cerveja aqui que a gente pode dizer que ela vai combinar com carnes grelhadas, com que mais? Um queijo, salaminho, vai. Cerveja para churrasco, cerveja pro dia a dia. É uma cerveja pro dia a dia. Tá, galera? Então assim, assustei aqui com a minha própria sombra. Pula aí, nós vamos editar essa parte do vídeo, hein? Então, galera, muito legal. O que mais que eu poderia acrescentar? Que a questão do álcool realmente ficou leve, ficou bem levinha, né? Eu esperava um ABV um pouco maior para essa cerveja. Frutado, se eu peguei frutado, foi o único frutado que eu peguei foi do pêssego aqui e da pera, vai, mas não tá enjoativo, nada. É uma coisa bem neutrazinha. A levedura foi o S05. A S05 sofreu um pouco, porque eu não tô fazendo starters nas minhas leveduras e então eu vi que foi uma fermentação um pouco arrastada e tal. E também a questão do controle da temperatura que eu já comentei. Isso é ruim, né, para cerveja, questão de a levedura trabalhar um pouco estressada, mas no final o resultado foi muito bom aqui, tá? Então assim, gostei, a cerveja ficou limpa, sabe? Você não vê nada boiando, você vê uma limpidez na cerveja, né? Assim, muito tranquilo. Esse copo aqui é um pouquinho mais difícil, né? Mas assim, eu gostei muito, vocês podem perceber, o tom, a cor ficou muito bonita. E assim, o gosto, principalmente o sabor da cerveja ficou maravilhoso, tá? Eu acho que com o tempo certo de prime, ela vai ficar ideal, né? E vai ser uma cerveja fabulosa aí, né? O estilo fala um pouco de nozes, mas eu sinceramente não consigo pegar nozes aqui.
Agora, caramelo eu pego, já falei. Pego chocolate, pego até café um pouquinho. Mas nozes realmente eu não peguei. Talvez um outro lúpulo ou algum outro malte especial desse esse gosto aí de nozes aí. Beleza, turma? Vamos continuar, né, galera? Eu sei que tá difícil para todo mundo a questão aí da pandemia, mas nós não podemos desanimar, não. Beleza? Vamos fazer nossa cervejinha, vamos degustando outras cervejas aí comerciais. Daí a pouco vamos lançar um novo vídeo no canal com uma outra abraçagem. Já está aí em andamento. E tamo junto, beleza? É isso aí, galera. Lembrando, se beber não dirija, tá? Beba com moderação. Se for extrapolar, que seja em casa, viu? Sem fazer muita bagunça, sem fazer muita gracinha. Beleza, turma? Aquele abraço. É isso aí. Tamo junto. Fui! Muito boa. Muito boa. Mesmo.